satisfativa. A execução, portanto, é uma ação satisfativa. Professor, o que significa isso? Novamente, não é um processo de conhecimento que eu vou investigar se você bateu no meu carro ou não. Eu já sei que você bateu no meu carro, eu já tenho um título executivo. Então, eu já tenho na ação satisfativa o que a gente chama de execuibilidade. Através da execuibilidade significa o quê? Através da CDA, eu posso cobrar você mediante execução fiscal. E essa CDA ela representa algo muito importante, que é eu tenho liquidez, eu tenho certeza e eu tenho exigibilidade. Eu tenho um título rígido. Professor, eu estou viajando, eu não estou entendendo nada. O que significa ter liquidez, ter certeza e ter exigibilidade? Eu tenho liquidez porque eu sei quanto você me deve. A execução fiscal ela é para cobrar R$ 10.000. Ponto. Liquidez, eu sei o valor. Eu tenho certeza. Eu sei que você me deve e eu sei que você não pagou. Você está em mora. Então esse valor é certo. Esse valor não prescreveu, por exemplo. Eu sei que esse valor existe. E ele é exigível, a exigibilidade, é porque necessariamente você está em mora. Necessariamente você tinha um prazo para pagar e você não pagou. Então eu tenho liquidez, novamente, eu sei o valor, certeza, eu sei que esse crédito é rígido, ele é válido, ele foi constituído, eu sei que é você que tem que pagar, e eu sei que nós temos exigibilidade, eu sei, portanto, que alguém está embora, que você passou o prazo de pagamento. A execução ela tem, portanto, essa característica de ser uma ação satisfativa. Professor, o perfil da execução ser fiscal muda tudo? Muda, porque eu tenho o perfil de um crédito público. Eu tenho um procedimento todo especial que, em tese, ele tem que proteger o interesse público. E eu tenho que ter um tratamento, inclusive, diferenciado. A ideia é que esse procedimento ele seja mais sério e mais eficaz do que o procedimento comum. Por quê? Porque eu tenho que dar primazia do crédito público em detrimento do crédito privado. Então essa é a lógica. Pô, eu já estou entendendo. Caramba, velho, como eu fico feliz. Se você olha para a execução fiscal dessa forma, você consegue entender muita coisa. E, novamente, são créditos tributários e créditos não tributários. Créditos não tributários podem ser inscritos em dívida ativa, podem ser cobrados mediante execução fiscal. Então, entenda a fase administrativa para que você consiga visualizar tudo que nós podemos percorrer até aqui. Professor, como é que é visualizar a fase administrativa? É lembrar que alguém vai constituir o crédito. Alguém vai perguntar se você pagará voluntariamente ou você impugnará lançamento provisório. E só então teria lançamento definitivo. E só depois do lançamento definitivo, que você já está embora, eu posso escrever em dívida ativa através da procuradoria que vai fazer um controle de legalidade. Então, saber a fase administrativa faz com que você consiga ter a ideia de que fase está o processo. E aí você agora faz, agora pode propor execução fiscal, não, ainda não pode propor. Agora eu posso fazer uma impugnação e começa o processo administrativo fiscal. Visualizar a fase administrativa, portanto, é muito relevante para que você perceba se eu posso propor a execução fiscal. Se é possível, durante a execução fiscal, fazer redirecionamentos. Por isso, eu lembro os senhores, visualizem a fase administrativa. Vejam se já houve um lançamento provisório ou definitivo. Por que eu estou falando isso? Porque, novamente, e aí perceba, nós temos um perfil de um crédito líquido, nós temos um perfil de um crédito certo, eu tenho um crédito exigível. Isso aqui é muito importante, tá, meus amigos? Isso aqui é muito importante. E perceba que isso aqui eu tenho constituído na CDA. A CDA acaba sendo um título executivo feito de maneira unilateral. Unilateral. Que se dá através de quê, professor? Em síntese, ela vai se dar através dos próprios requisitos do ato administrativo, né? A administração pública está lançando algo que tem uma presunção ali de veracidade, de legitimidade. É quando alguém lança, constitui um crédito ou uma outra infração de uma multa, a gente tem que observar isso. Líquido porque eu sei qual objeto, você não pagou dívida de PVA, o valor é definido, é esse R$ 10.000. Certo porque existia uma relação jurídica, há uma relação jurídica, nasceu um fato gerador. Esse fato gerador não está extinto, eu sei quem é o devedor. Exigível porque eu sei que essa pessoa está embora. Se essa pessoa não estiver embora, eu não posso, consequentemente, escrever em dívida ativa, eu não posso cobrar a execução fiscal. Imagine que o cara suspendeu a elegibilidade do crédito, ele fez um parcelamento. Ora, se nós temos um parcelamento, eu não posso ajuizar a execução fiscal. Suponha que eu tenho um crédito certo, líquido, né, mas acontece uma grande enchente no Rio Grande do Sul, feito, né,
a que acontece no final de abril de 2024, começo de maio de 2024, e ali, de certo modo, eu sei que a pessoa deve, eu sei quem é a pessoa, isso já é exigível, mas o governo do estado do Rio Grande do Sul propõe uma moratória. Ele fala, olha, todo mundo que deve tributos de, enfim, impostos estaduais ou municipais até abril ou maio de 2024, só vão pagar em julho de 2024. Então, ele prorroga os prazos de vencimento. Isso é chamado de moratória. Isso é uma causa de suspensão da exigibilidade. Se o crédito ele não estiver exigível, eu não posso inscrevê-lo em dívida ativa, eu não posso cobrar mediante execução fiscal. Então, se você imagina que a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, a Procuradoria do município de Canoas, né, municípios que, enfim, sofreram, né, e foram agraciados por essa moratória pelo município, enfim, pelo Estado que seja, se você propõe a execução fiscal será extinta. Por quê? Porque eu não tenho exigibilidade. Então, o requisito de exigibilidade é muito importante para que a gente tenha e você saiba visualizar essa fase administrativa. Você vai realmente estudar processo de execução fiscal judicial e você não tem uma base da esfera administrativa, você não sabe crédito, você vai viajar, literalmente. Eu preciso que você tenha consciência, para que você cresça, para que você esteja comigo. Beleza? Show de bola? Professor, quais são os requisitos para eu propor a execução fiscal? E aí a gente vai olhar muito para esse dispositivo do artigo 1º para que você tenha esse cuidado. Ele vai dizer, olha, a execução judicial para cobrar a dívida ativa da União, do Estado e do município, ela vai ser regida por esta lei, pela Lei 6.830, e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Isso aqui eu chamo aos senhores a atenção, porque é a base da execução fiscal. A execução fiscal, em tese, é o quê? É um procedimento mais sério e mais eficaz, porque tem um perfil de um crédito público em detrimento de um perfil de um crédito privado. Então, se eu faço a estrada de 4 horas, São Paulo, Rio de Janeiro, o poder público vai ter que fazer em 2 horas. Isso aqui a rua vai ter menos buracado, o carro dele vai ser melhor que seja, vai ter que ser alguma coisa. Então, quando ele diz que para propor a execução judicial da cobrança da dívida ativa, eu olho para a lei de execução fiscal, significa, olha, eu vou olhar para esta lei. Se não tiver nada nessa lei, eu aplico subsidiariamente o Código de Processo Civil. Até aqui poderíamos dizer que isso seria somente uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Só que a doutrina e a jurisprudência, ela começou a olhar para algumas coisas e falar assim, caramba, peraí, eu não tenho na lei de execução fiscal nada que fala sobre a penhora de ativos financeiros. Eu não tenho nada previsto lá. Eu não tenho na lei de execução fiscal nada que fala sobre, por exemplo, como é que se dará o recurso, né, no processo de execução fiscal. E o que é que eu posso fazer? Eu vou olhar em tese o Código de Processo Civil, porque subsidiariamente eu busco o Código de Processo Civil. Então, primeiro eu busco na execução fiscal, depois eu busco no Código de Processo Civil. Beleza, esse pensamento ainda é válido. Mas nós temos algo que foi idealizado por Cláudia Lima Marques no Brasil, melhor, importada, né, por Cláudia Lima Marques no Brasil, mas foi idealizado por Eric Jaime, enfim, no direito alemão, que é uma teoria chamada Teoria do Diálogo das Fontes. Isso aqui é interessante trabalhar com os senhores também. Professor, o que significa a teoria do diálogo das fontes? Essa teoria do diálogo das fontes, ela vai dizer o seguinte, ela vai falar, olha, não é porque normas elas tratam sobre o mesmo tema, sobre a execução, que elas vão se excluir, né? Então, não é porque o Código Civil ele trata de consumidor e o Código de Defesa do Consumidor também trata de consumidor, que eles vão falar, eu aplico um ou aplico outro. Ou seja, ou aplico o Código Civil ou aplico o Código de Defesa do Consumidor. A teoria do diálogo das fontes vai dizer que não são porque normas falam do mesmo tema que elas necessariamente se excluem. Então, não é porque a execução fiscal trata da cobrança dos créditos públicos e a execução do Código Civil cobra a execução, eles vão se excluir. Tanto que tem várias coisas que nós podemos aplicar no Código de Processo Civil que não tem posição na lei de execução fiscal, mas são coisas que vêm para somar. Pessoal, vem para somar isso. Lembre, qual é a ideia da execução fiscal? É um perfil de um crédito público, é um perfil de um crédito que, em tese, tem que ter mais prerrogativas, porque tem que ter uma primazia do crédito público sobre o interesse privado, a indisponibilidade do interesse público, a primazia, a prevalência do interesse público. Então, é óbvio que ele tem que caminhar de maneira mais célere. Então, se o credor privado pode fazer algumas coisas que tem previsto no Código de Processo Civil, por que o credor público não pode fazer? Por exemplo, você se deixa de pagar um boleto, sei lá, o pessoal te liga, te manda e-mail, te manda... Você, enfim, é um horror, né? Você sabe disso.
às vezes você recebe ligação de call center, imagina de cobrança, né? Então, veja, por que o poder público não poderia, sei lá, cobrar também através de várias ligações? Por que não poderia? Por que não poderia? Então, você vai ter meios mais avançados de cobrança do crédito privado do que em detrimento do crédito público? Claro que não. Então, a teoria de diálogo das fontes, ela vai fazer com que perceba a ideia que a lei de execução fiscal e Código de Processo Civil, eles dialoguem. Ou seja, tudo que no Código de Processo Civil for, de certo modo, mais vantajoso, e aí entenda, o que é vantajoso? É vantajoso no que tange a sua finalidade, qual a finalidade da lei de execução fiscal, o escopo social, igualdade e o escopo do dever fundamental de pagar tributos. Tudo que vá ao compasso, tudo que vá na razão, tudo que vá, portanto, executar essas duas finalidades, eu posso aplicar o Código de Processo Civil, mesmo que tenha previsão da lei de execução fiscal. Olha, mas então veja, a interpretação literal que cai em provas vai falar de subsidiário. Mas a jurisprudência acolhe a teoria do diálogo das fontes nessa conversa entre a execução fiscal e o Código de Processo Civil, de maneira que, por exemplo, eu posso aplicar a penhora de ativos financeiros, chamado, portanto, né, de constrição de ativos financeiros, ou Bacenjúdio ou Cisbajúdio teimosinha, que não tem previsão na lei, na lei de execução fiscal, e buscar lá no Código de Processo Civil. Assim como eu posso aplicar novas hipóteses. Lembre, por exemplo, se você olhar para casos, né, que não tem na lei de execução fiscal, que só tem 40 artigos, que é de 1980, que o Código de Processo Civil é de 2015, e, consequentemente ele vai ter opções mais vantajosas. Eu posso aplicar em detrimento da teoria de diálogo das fontes. Beleza? Show de bola? Então, uma nova mudança na concepção do que é que, portanto, pode ser aplicado duas normas sem que elas necessariamente se excluam, sem que elas necessariamente digam que elas são opostas. Isso é muito relevante, isso é muito importante, isso impacta também no dia a dia. É como se a gente olhasse, basicamente falasse, olha, eu não vou mais olhar para a ideia, porque muitas pessoas, elas tratam só sobre conflito, como é que a gente resolve um conflito aparente de normas. O conflito aparente de normas, ele é resolvido, de certo modo, pelo critério da cronologia, pelo critério da especialidade e pelo critério da hierarquia. Então, em síntese, eu pego uma lei e digo, olha, essa aqui é a lei mais nova, logo eu vou aplicar. Essa aqui é uma lei, ela trata de maneira mais especial, eu aplico especialidade ou hierarquia. E aí, o que a gente tem? Na lei de execução fiscal, a gente não aplica necessariamente esse choque de normas, conflito aparente, cronologia, especialidade e hierarquia. A gente aplica a teoria do diálogo das fontes, que se dá uma relação de complementariedade. Ou seja, eu tenho uma interpretação mais benéfica que favoreça de maneira sistemática e teleológica a lei de execução fiscal, ou seja, que cumpre melhor a sua efetividade e sua celeridade, eu posso aplicar essa norma. E aí, consequentemente, você começa a perceber como é que se dá esse diálogo entre o Código de Processo Civil e entre a Lei de Execução Fiscal. Beleza, senhores? Estamos bem, bem demais, né? Estamos muito bem. Olha, tem sido maravilhoso estar aqui com vocês. Esse deleite, né? Tem sido assim, aquele momento que o tempo para. Eu estou aqui completamente inteiro contigo, pensando nessa aula muito e muitos tempos. Falando assim, caramba, que massa. Porque você vai entender tudo da execução fiscal, vai se conectar. Eu falo, professor, né? Tu trabalha com isso aí, tu já fizesse tese e mestrado, mas, pô, velho, mas, sabe, o importante é quando você dá liga, quando você entende, quando desperta, você fala, caramba, aqui não erro mais, entendi. Bom, é essa a lógica. Perfil de um crédito público, em tese, teoricamente, né, dogmaticamente, você tem que favorecê-lo. Por quê? Interesse público. Tá. E o resto? Vamos lá, simbora.